Do ponto de vista médico, o que ocorre é o seguinte: a maioria tem um desenvolvimento neurológico mais ou menos semelhante. Então, a idade para entrar na escola é 7 anos ou 6 anos, as coisas vão, no meu tempo era 8 anos. Entravam na escola e muitos entram totalmente ágrafos, né, analfabetos, e vão aprender a ler e escrever no fim do primeiro ano. Alguns já aprendem em casa, tem uma mãe que ajuda, o pai que ajuda, então já entram semi-alfabetizados, né? Então, pela maioria, se fez um construto de qual é a idade melhor para entrar na sala de aula, e essa maioria, então, representa o normal, entre aspas. Quem não consegue entrar é um anormal, também entre aspas. Bom, o pai e a mãe precisam ter um mínimo de feeling para saber por que o meu filho não aprendeu o ABC ainda, sendo que o priminho dele, mais novo, 1 ano, já sabe tudo, entre aspas. Então, o que acontece? É que se o pai e a mãe não têm feeling, alguém adulto que rodeia essa criança, que vive no mundo, digamos, dessa criança, no mundo externo, do ambiente, teria que levá-lo a um médico, primeiramente, para ver se ele tem algum distúrbio de neurodesenvolvimento. Seja Alzheimer, seja seja um caso de mongolismo, seja qualquer outro tipo de déficit intelectual. Uma vez feito isso, e se for descartado o problema do mongolismo ou de um problema orgânico, né, de neurodesenvolvimento, aí é preciso trabalhar então a parte psicológica, a parte psicopedagógica. Aí são profissionais especializados nisso, por exemplo, professores habilitados para lidar com esse tipo de criança. Tá? Agora, é muito difícil acompanhar uma criança do início ao fim do seu aprendizado. Alguns, eu falei agora há pouco do Einstein, né? O Einstein, no primeiro, segundo ano, ou até o colegial, né, ele se achava incapaz para entrar numa universidade. Aí depois, deu no que deu. Né? Ele revolucionou o conhecimento da física, né, da astronomia. Então eu acredito que não é possível você fazer um diagnóstico e debruçar em cima dele. É preciso, por tentativa e erro, fazer com que essa criança alcance degraus, né, embora mínimos, mas que acompanhe quase que de perto o desenvolvimento da maioria que eu falei. Uma coisa que prejudica muito essas crianças, isso do ponto de vista bem prático, é os próprios pais compararem o menino A, deficiente, com os meninos B, C e D, que não são deficientes. Então ele passa a ser o burrinho da família. Como se o cérebro de todo mundo fosse igual, não são iguais. Os cérebros são todos diferentes. Às vezes uma pessoa tem uma deficiência na área de exatas e vai super bem na área de saúde, por exemplo. Outros são hiperdotados, tá entendendo? E darão o mesmo trabalho na sequência estudantil do que aquele que tem deficiência. Porque o hiperdotado também é uma pessoa de difícil sociabilização. Porque ele se considera o melhor de todos, só tira 10, os outros tiram 8, 7, então ele é o bom. E, na verdade, ao terminar o terceiro grau, por exemplo, ele não necessariamente vai ser o melhor profissional na área que ele escolheu. Certo? Senão, daqui a pouco teríamos um senador com 14 anos e um presidente da República com 16.
né? Se fôssemos ver só sobre o ângulo da intelectualidade, né? A inteligência, inclusive, hoje em dia, a inteligência pura, no sentido assim, semântico da palavra, está sendo colocada quase que num plano relativista. É preciso ter uma inteligência, né, intelectual, né, redundância, né, e uma inteligência emocional. Então, tem pessoas que têm um QI muito alto, mas o emocional dele puxa o QI para baixo. E ao contrário, uma pessoa com inteligência razoavelmente dentro dos limites da normalidade, acaba tendo um emocional muito bom, um emocional capaz de levar, de suplantar todos os obstáculos do dia a dia, da vida, enfim. Recapitulando, é preciso descartar possibilidades de um problema orgânico, cerebral propriamente. Isso é chamado neurodesenvolvimento. Cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua marca. Não adianta eu querer comparar o meu filho com o outro lá do vizinho ou do bairro que tira sempre nota maior que o meu filho. Não adianta. Meu filho é único. Todos nós somos únicos, de uma certa maneira. O que nos caracteriza como espécie é o que o Darwin disse. Nós somos essencialmente Homo sapiens. Essencialmente. Mas dentro desse essencialmente tem variações que ele chama de sinais secundários. Às vezes modificados pelo ambiente, às vezes modificados por fatos na vida, né? Na infância especialmente, né? Então nós precisamos diferenciar isso. Quem vai fazer isso é um profissional especializado, que é um médico, mais propriamente um neurologista ou um neuropsiquiatra, certo? Não tendo esta criança problema de neurodesenvolvimento, então uma vez descartado essa hipótese, vamos trabalhar o psicológico e o pedagógico. Aí entram, além dos pais, que são primordiais, os pais e os professores e profissionais especializados nessa área. Realmente, esse processo de seleção para o terceiro grau, para uma área mais assim, profissionalizante, mudou bastante nos últimos tempos. Uma coisa que eu queria deixar até documentado, vamos dizer. No meu tempo do vestibular, tinha 4 ou 5 profissões: médico, dentista, engenheiro civil e advogado. Hoje tem não sei qual, eu perdi a conta. Daqui a pouco vai ter um curso de pendurador de roupa, alguma coisa nesse sentido, né? Então, quando a oferta é muito grande, eu tenho amigos, filhos e amigos que fizeram inscrição, mas não sabem exatamente o que quer ainda, né? Eu, desde os 7 anos de idade, queria ser médico, e o meu irmão queria ser engenheiro. E assim foi, até o fim. Quer dizer, tá certo que não podemos viver só de médico, engenheiro e advogado. Tem tantas outras profissões que são necessárias e fundamentais para o convívio social. Mas eu acho que isso também tem que ser reformulado para que o jovem de hoje, eu vejo advogado abrindo uma firma de cachorro-quente, por exemplo, né? Eu vejo engenheiro civil abrindo uma loja de disco, toca-fita ou alguma coisa nesse gênero, né? Então nós temos que melhorar desde lá de trás, ou pelo menos, digamos, semear na mente do pequeno estudante o que vai ser a profissão dele lá no final. Eu estudei do primeiro ano primário até pós-graduação em psiquiatria, sempre no ensino público. Só que naquela época o ensino público era outro. Hoje fizeram um esforço muito grande para depauperar e aniquilar o que tinha de bom na escola pública. Então, uma boa parte da população estudantil foi canalizada para o ensino particular. Então, hoje, o ensino particular é uma covardia, é a primeira divisão, e o ensino público, segunda divisão.
Quer dizer, inverteram a coisa. E eu continuo sendo fã do ensino público, só que melhor gerenciado, né? Melhor administrado. E alguém chega lá no Ministério da Educação e fala, gente, tem um contingente grande de brasileirinhos, são brasileirinhos, nossos filhos, netos, que precisam alcançar um certo patamar para serem úteis na vida social, para conseguirem sobreviver. Vamos arregaçar a manga? Precisa de dinheiro? Vamos alocar de algum lugar. Eles não acham sempre um jeito de tapar buraco aí dos rombos que acontecem na Previdência Social, em outros ministérios. Então vamos arrumar, vamos alocar, vamos financiar esse povo. E não é despesa, gente, é um investimento. Você pega uma criança aqui, uma criança, pais pobres, ágrafos, ignorantes de Barré de Si, né? O ensino público investe nessa criança e lá na frente ele se forma em engenharia química, ou pedagogia, ou educação física. Gente, é uma vitória, é um orgulho, não tem o que pague isso. Agora, fica jogando ele para lá e para cá como um monstrinho, alguém diferente, você está aniquilando com uma vida. Você imaginando tudo isso com uma estrutura piramidal, lá no vértice, lá em cima, tem que ter uma decisão política, independente de cores partidárias, de ideologias, etc. Então alguém, ou algumas pessoas, cabeça, como nós chamamos hoje em dia, né, tem que falar, nós vamos reverter isso, é constitucional. A educação é um direito básico de todo indivíduo que nasce nesse solo pátrio aqui, certo? Então, de lá vão originar diretrizes que vão chegar aqui no povo. E esse povo é heterogêneo. Que bom se todo mundo, como alguns dizem, todos nascemos iguais. Não, nascemos diferentes. Como dizia o Darwin, a genética, minha filha, a loteria genética, quem teve esse primeiro prêmio, muito bem, quem não teve, vai ficar jogando lá o resto da vida, né? Na cena acumulada, essas ilusões aí, certo? Então, eu acho que tem que ter uma decisão política e de cima para baixo. Do general até o cabo, aqui, o soldado raso, tem que abraçar a causa. Para isso tem que ter uma coisa que nós, infelizmente, lamentavelmente, temos que baixar a cabeça. Patriotismo não existe mais. Patriotismo é uma coisa que só o Galvão Bueno, quando joga Brasil e Chile e tal, ele dá uma de patriota, mas a gente sabe que aquilo tudo é mise-en-scène. Mas patriotismo é você nasceu aqui, se educou aqui, come aqui, dorme aqui, teve seus filhos aqui. Então, nós temos que ter patriotismo, temos que amar essa terra, essa nação. Não tem. Nossos governantes são todos egoístas, olhem para o próprio umbigo. Eu gastei tanto na campanha, eu quero retorno. Tem problema de segurança pública, não, eu não recebi o meu ainda, então não vou nem votar, não apareço. Entende? Quando é algo importante para a comunidade, mesmo que isso implique em atividade ou ação antipática para o povo, estamos em ano eleitoral, então eles não votam, eles empurram com a barriga. Né? Previdência social, segurança pública, educação, está todo mundo sabendo que está na série B. Mas vai mexer logo agora que eu sou candidato a deputado federal e as minhas bases. Né? Então, cadê o patriotismo? É a velha pergunta, não tem patriotismo.